Brasil está se tornando a cada dia um player muito importante no mercado internacional. No meu entendimento, nós estamos diante, talvez, da maior oportunidade da nossa história para o nosso agronegócio, para a nossa agricultura. Olá, eu queria hoje discutir talvez o tema mais importante dos mercados agrícolas que nós estamos vendo no mundo como um todo. É a história, a famosa história da geopolítica. Nós estamos vendo um novo redesenho das grandes economias do mundo, dos grandes grupos econômicos, e eu acho que está iniciando um ciclo completamente diferente do que nós vimos nos últimos anos. Primeiro, vamos olhar os preços, né? Trouxe aqui o índice de preços de alimentos da FAO, só para a gente ter uma dimensão, numa série histórica muito grande, né? O índice está dizendo a que nível os alimentos chegaram, é uma cesta de vários alimentos, e de fato estamos vivendo nos últimos meses os níveis de preços mais altos das últimas décadas. Isso tem trazido um debate enorme no mundo de como é que vai funcionar, né, o arranjo de oferta e demanda de alimentos. Eu queria então trazer um pouco da história. Queria voltar lá para 1990 para a gente ver como é que o comércio mundial de alimentos estava organizado e depois olharmos para hoje e pensarmos por que o Brasil é tão importante para fechar essa equação de oferta e demanda de alimentos no mundo. E daí, portanto, todos nós estamos achando que a importância geopolítica do Brasil cresceu demais com a crise da produção que nós estamos vendo. Se nós olharmos para os balanços, eu estou apresentando aqui nesse gráfico, tá? As bolas azuis indicam os países que são exportadores líquidos de alimentos, exportam mais do que importam, portanto tem um superávit, né? Aqui é em bilhões de dólares. O que está em laranja são os países que têm grandes déficits de alimento, também em bilhões de dólares. Lá em 1990, o que era o mundo, né, do comércio internacional de alimentos? Nós tínhamos um grande país deficitário, que era o Japão. O Japão, um país com uma população grande, uma área pequena, já era muito rico lá em 1990, e tinha um déficit no consumo de alimentos de quase 50 bilhões de dólares, 47 bilhões e meio de dólares. Se vocês olharem também, a Europa era uma região também deficitária, né? Portanto importava muito produto brasileiro, inclusive, né? Desde aquela época, quem lida com pecuária, nós fornecíamos carne bovina para a Europa, fornecíamos grãos, café, enfim, tinha um déficit conosco, mas era uma região deficitária. Observem no gráfico, os Estados Unidos era a grande potência agrícola em termos de comércio. Tinha um saldo comercial agrícola muito significativo, chegava lá perto de 20 bilhões de dólares, né? E a gente vê que o Brasil e a Argentina tinham um saldo comercial parecido, na ordem aí de uns 7 bilhões de dólares. Queria muito chamar a atenção para a China. Se a gente notar os dados chineses, surpreendentemente, voltando lá para 1990, a China tinha um pequeno superávit de 2 bilhões de dólares. Veja que coisa impressionante, né? Uma grande explosão de produção agrícola na China, mas a renda do chinês não era tão alta quanto é hoje, né? A China cresceu muito nessas últimas 3 décadas, aumentou seu poder aquisitivo, né? Mas naquela ocasião era muito baixo, então acabava exportando alimento para o mundo, por incrível que pareça, né? A maior população da humanidade ali concentrada na China gerava um excedente exportável. Dá para a gente ver também que os árabes tinham um pequeno déficit, né? Uma região que tem muita gente e que tem dificuldade de produzir, gerava um déficit. Se nós pegarmos esses dados, que são da Organização Mundial do Comércio, recentemente, felizmente, saiu os dados de 2020, vocês desculpem, nós não temos nada mais não, agora que saiu de 2020, mas já dá uma luz, gente, onde é que eu quero chegar para essa discussão da geopolítica. Veja como o mundo, o comércio mundial, mudou de maneira impressionante. Quais foram as grandes mudanças, o que continuou igual?
A primeira percepção é que o Japão continua um grande importador líquido de alimentos, né? Todo país, gente, exporta um pouco, mas o que interessa é o comércio. Então, manteve um grande déficit comercial agrícola na casa de 65 bilhões de dólares. Notem que a China, que era uma pequena exportadora, se transforma no maior déficit comercial agrícola do mundo e nós, brasileiros, nos tornamos os maiores parceiros comerciais da China. Observem, né, que a região do Oriente Médio se converteu também num grande importador de alimentos. O petróleo subiu de preço, deu poder aquisitivo para o mundo árabe e ali surgiu, né, um grande déficit comercial, também uma região muito parceira das exportações brasileiras. Notem também que na Ásia, né, a Coreia do Sul, a renda subiu, se tornou uma região deficitária na produção de alimentos. Mas observem a grande mudança que a Europa passou. A Europa, de uma região importadora líquida de alimentos, se transformou numa exportadora líquida de alimentos. O que aconteceu com a Europa, né? Quando o comunismo acabou, os europeus perceberam que os países do leste europeu eram muito mais pobres e que nós iríamos ver mudanças, né? Provavelmente a população ia migrar da Europa Oriental para a Europa Ocidental, que era muito mais rica. Uma preocupação, então, surgiu na Europa de tentar desenvolver as economias do leste europeu. E montaram um monte de estratégias, mas muitas delas apoiadas, inclusive na agricultura, ou seja, havia ali um potencial agrícola subexplorado, o comunismo se mostrou péssimo para a produção de alimentos, então os europeus ocidentais começaram a investir no leste europeu, a tecnologia foi subindo e isso foi gerando um comércio dentro da Europa que acabou ampliando a produção agrícola europeia, que passou a exportar, inclusive, para o resto do mundo. Um dos grandes destaques dessa estratégia, sem dúvida, foi a Ucrânia e a Rússia também, que foi ampliando sua produção. E é por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia que essa estratégia de 30 anos da Europa está sob júdice. Quer dizer, ninguém sabe se vai ser possível a Europa Ocidental continuar, né, dependendo do fornecimento de alimentos da Europa Oriental. E eu acho que não. Eu acho que aqui, gente, é a primeira grande fissão. Quebrou um pacto, né, de 30 anos de uma estratégia de conexão entre as economias europeias. Na Europa também veio o Brexit. Houve uma separação, né, do Reino Unido e hoje o Reino Unido não precisa mais seguir as regras comuns da comunidade europeia, abrindo uma possibilidade comercial muito relevante para nós brasileiros. Eu queria também pontuar algo que é muito pouco falado, gente. Mas os Estados Unidos, embora seja a segunda maior agricultura do mundo, depois da China, um grande exportador, um gigante na exportação de alimentos, notem que os Estados Unidos virou deficitário na produção de alimentos. Ele consome mais alimentos do que exporta, porque é uma população muito rica que continua crescendo e a área plantada já está ocupada. Esse ano o Brasil forneceu carne bovina de primeira, né, abrindo um mercado novo com um potencial de crescimento muito grande, porque a produção interna americana não está dando conta de atender a demanda. Mas isso vai valer, gente, para muitas coisas. Então notem que nós estamos vendo um redesenho na geopolítica, estamos vendo conflitos aparecendo. Por exemplo, a história desse conflito entre China e Estados Unidos, que está envolvendo outros países da Ásia. A Austrália, grande exportadora para a China, historicamente, de produtos agrícolas, hoje tendo certos atritos com os chineses, por meio, né, de todo esse desenvolvimento da China, do poder chinês na Ásia. Os australianos estão se alinhando, né, mais aos americanos, aos ingleses, e com isso os chineses retalharam as exportações australianas, abrindo mais uma oportunidade para o Brasil. Se nós olharmos o fechamento desse quadro, né, quando nós vemos um conflito no leste europeu, quando nós vemos potencialmente conflitos entre o Oriente e o Ocidente, o Brasil tem uma posição estratégica, a gente faz comércio com todos os lugares do mundo. E não é à toa que nós nos transformamos disparado do segundo lugar
o maior saldo comercial agrícola, lá em 2020, superando os 80 bilhões de dólares. Hoje a gente estima, né, esse ano vamos passar provavelmente 100 bilhões de dólares de saldo comercial agrícola, muito grande. E a gente tem aqui hoje, gente, se nós formos inteligentes, talvez a maior oportunidade da nossa história agrícola. Esse momento de tensão nos mercados internacionais encontra no Brasil uma oportunidade aí, né, um parceiro potencial que possa resolver o problema de segurança alimentar. Eu acho que esse talvez seja o principal assunto que nós, conectados ao agronegócio, devemos pensar nossa estratégia, desenvolver nossas estratégias, porque eu acredito que nós temos uma oportunidade muito grande para explorar o mundo. Nos próximos programas, vamos tentar introduzir esse tipo de conversa, essa visão estratégica, para que a gente possa ajudar a construir, né, e ampliar as oportunidades para o agronegócio brasileiro. Bom, gente, esse é o programa dessa semana de Impulso Negócios. Espero que a gente possa debater mais nos próximos programas. Um prazer estar com todos vocês.